Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Clube 345. Essa aula de hoje, ela é gravada, mas não é porque ela está sendo gravada que não teremos interações. É por isso que nós te convidamos a participar e a interagir conosco. O Clube 345 é um clube onde a gente dá aulas toda terça, quarta e quinta-feira, às 17 horas, horário de Brasília, aqui ao vivo em nosso canal do YouTube. Hoje, em especial, a aula está sendo gravada. Toda terça-feira a gente fala sobre louvores em Libras. Explicamos os louvores em um passo a passo, com classificadores, explicando as marcações, os ritmos, como fazer. Toda quarta-feira a gente fala sobre ministério com surdos, as estratégias, o que melhorar, o que pode ser evitado, enfim, a gente trabalha toda quarta-feira. E toda quinta-feira nós falamos sobre texto bíblico em Libras, como interpretar. Nós pegamos um texto bíblico que normalmente é sugerido pelos nossos seguidores e aí a gente elabora, organiza e vem aqui com material preparado para facilitar a interpretação e também facilitar aí a sinalização. Hoje o tema é Isaías, capítulo de número 55 e o versículo de número 8, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então, esse é o texto que a gente vai procurar estar trabalhando nessa aula. Está preparado? Antes de a gente iniciar já na nossa parte prática da nossa aula, eu quero convidar você que está aqui pela primeira vez, colocar uma hashtag novato, só para a gente conhecer um pouco melhor, tudo bem? Depois, você que já está há algum tempo aqui, já participa conosco em mais de 100 aulas, mais de 2 anos estamos aí toda semana gratuitamente aqui no YouTube. Se você nos acompanha, coloque aí hashtag Fundão. É isso aí, já tá quase esquecendo. Hashtag Fundão. Que aí você vai participar conosco dessa aula e principalmente aí da parte prática da nossa aula. Muito bem. Então pega aí papel e caneta para fazer as suas devidas anotações e nos acompanhar durante esses minutos que nós temos para estarmos conversando aí sobre Libras no contexto religioso cristão, em específico o livro de Isaías, capítulo 55 e o verso de número 8. Enquanto a gente vai iniciando aqui, é importante também você comentar se você já viu esse texto, já leu esse texto, já pensou nesse texto, como poderia fazer. E depois a gente vai vendo aqui nessas possibilidades. Lembrando que o que a gente procura trazer aqui não é algo definitivo, né? A gente bater o martelo e falar que tem que ser sempre assim. Não. A gente procura trazer de uma forma fácil, prática e visual o máximo possível para você compreender e os surdos também a sua sinalização. Beleza? Muito bem. Então, Isaías, capítulo de número 55, verso 8. Lembrando, a gente já deu aulas sobre isso, já falamos sobre o sinal de Isaías, mas sempre é muito bom a gente lembrar. Então, existem dois sinais para Isaías. Um sinal que já é utilizado há muito tempo, você faz a letra I e a letra S, ó. I, S. Esse é um dos sinais de Isaías. Um terceiro sinal você pega o dedo polegar, toca no dedo mindinho e faz essa forma da mão. E depois toca aqui, ó. Você vai fazer esse movimento, percebe? Ó, esse movimento. Fazendo uma referência a Isaías capítulo 6, quando o anjo toca com uma brasa viva, tenaz, na boca do profeta Isaías, tá? Então, tem essas duas formas de você estar fazendo. Beleza. Pensando nisso, pessoal, como que a gente vai sinalizar, como a gente vai organizar a nossa sinalização. Beleza. O texto, vou repetir ele para vocês, porque ele vai falar assim, olha, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os seus caminhos, diz o Senhor. Aqui, quem está passando essa mensagem é o profeta Isaías. Então, ele está recebendo a mensagem de Deus e compartilhando com a nação de Israel. Está recebendo de Deus e compartilhando com o povo, tá? Então, como a gente pode estar iniciando isso aqui? Você pode fazer o sinal de Deus, certo? Ó, a forma da mão em D, você faz esse sinal, faz o sinal de D,
e faz que Deus falou, Deus avisou, Deus comunicou, Deus orientou, Deus mandou, tudo em um sinal só. Olha só, a forma da mão assim, e você faz, ó, daqui você vira para você, certo? Ó, Deus, e faz esse movimento, ó, a mão em Y e sai de Deus para cá. Por quê, pessoal? Esse é o sinal que você pode dizer para falar, ó, falar, anunciar, dizer, tudo bem? Você pode dizer com uma mão. Então é a ideia de que Deus disse, que Deus falou. Então está saindo da boca de Deus o profeta. Então aqui a gente está incorporando o personagem, né? A gente está incorporando o profeta Isaías. Então Deus falou aqui. E aí o que, que eu vou fazer? Vou estar compartilhando, ó. Estar compartilhando, dizendo, anunciando, comunicando a todos. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Então, esse é o primeiro passo do versículo, né? É uma preparação para o que vai ser falado, uma preparação para o que vai ser dito. É bem importante a gente observar que no final do versículo, na parte, vamos dizer, na parte B do versículo, bem, na parte C, na verdade, diz assim, ó, diz o Senhor. Ou seja, tudo aquilo que foi falado foi Deus que disse, mas Deus está dizendo através da boca do profeta, através da vida de Isaías. Então, por isso que é importante a gente dar essa introdução. Se nós estaremos conversando e falando apenas desse versículo, é muito importante a gente fazer essa explicação. Então, Deus falou para o profeta, ele vai estar falando para o povo, tá? E o que Deus fala, né? Qual que é a ideia? De que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Ou seja, tudo que o povo está pensando, tudo que o povo está arquitetando, tudo que o povo está organizando em sua mente, não tem nada a ver com o que Deus pensa, com o que Deus está organizando, com o que Deus está articulando, tá? Então é essa ideia, que o pensamento de Deus não tem nada a ver com o pensamento humano. Então, como Isaías está avisando para o povo, é interessante você já dizer assim, ó, aqui vocês, ou seja, os seus, né? Tá falando direcionado às pessoas que estão ali. Então você pode fazer, ó, seus pensamentos. Aqui a gente vai utilizar esse sinal aqui, ó, a forma da mão, ó, com as duas mãos, é no sentido de pensamentos, de arquitetar, de sonhar, de meditar, tá? Então pode estar utilizando assim. Então, ó, vocês, pensamentos, 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 e aí você faz esse sinal de sentir. Ou seja, tudo aquilo que você está sentindo, pensando, organizando e estruturando, tá? Então, ó, beleza. Você está copiando? Não? É para copiar. Aproveita aí. Talvez você fale, Gesiel, mas eu estou no ônibus, estou no metrô, estou na cozinha, estou deitado, ou talvez estou até na fila do banco ou na fila da lotérica. Não importa, o importante é você tentar exercitar a memorização, e essa memorização vem através da repetição. Então, se você puder copiar, isso aí é muito importante, tá? Então, ó, olha só, trabalhou essa questão dos pensamentos, essa organização. Mostrou para eles e perguntou se eles estavam sentindo isso, tá? E aí, como que é Deus? Aí você vai fazer o sinal de Deus, certo? Faz o sinal de Deus, faz pensamentos, pensamentos e sentir, tá? Por quê? Porque aqui a gente inverteu a ordem e agora a gente vai igualar o pensamento homem deles, o pensamento de Deus, e a gente vai igualar e fazer a pergunta: é realmente igual? Tá? Não é, não são os mesmos pensamentos. Então, vamos lá como a gente constrói isso, ó. Olha o sinal que eu usei, o sinal de igual. Esse sinal aqui, ó. Só que eu usei no sentido de Deus aqui, ó. Deus aqui e vocês aqui. Ou seja, o povo, tá? Então, é igual tudo isso que eu falei. Isso que eu falei que os pensamentos, sentimentos, é igual, certo? E aí você vai falar, ó, não é. Ó, você vai fazer assim e virar. Não é. Tá vendo? Cruza os dedos e solta. Cruza os dedos e solta. Não é igual, tudo bem? Não são os mesmos pensamentos. Então Deus está dizendo, fazendo esse comparativo, não são os mesmos pensamentos, tudo bem? Então isso aí é importante a gente organizar. Então a gente fez uma estrutura mostrando o pensamento humano, o pensamento do povo, e depois a gente mostrou a estrutura visual do pensamento de Deus, o que Deus está sentindo, apesar que quando a gente vai falar aqui Deus sentiu, Deus pensou,
A gente está utilizando aí um termo que é utilizado na teologia, que é antropomorfismo, né? A gente está querendo colocar, como a gente pode dizer, mãos humanas, pensamentos humanos. A gente tenta procurar trazer para a nossa realidade essa forma de Deus, né? Então, isso é muito interessante, né? Porque é falado que Deus é espírito, tá? Mas a gente, para ter uma compreensão, a gente fala muito isso, né? Essa questão de a gente procurar colocar forma em Deus, colocar aí forma em Deus. Deus está sentindo, pegando na mão, falando, ouvindo, tá? Então isso é legal a gente saber. Então tem o antropomorfismo e a antropopatia, que é no sentido de sentimento, né? Que Deus está sentindo, né? Deus sente, Deus se arrepende ou não, são questões importantes que a gente vai aprendendo aí em um curso básico de teologia, mas que nos ajuda muito a interpretar, melhorar a nossa sinalização e tudo que a gente está arquitetando nesse sentido, tá? Então, muito bem. A gente falou, é igual? Não é. Tudo bem? E aí entra uma segunda parte que vai falar assim, ó, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, tá? Então, qual que é a ideia aqui? A ideia, você fala assim, Gisele, eu posso usar o sinal de caminho? Olha, até pode, tá? Mas você pode utilizar no sentido direcional, né? De direção. Então você pode continuar dizendo a vocês, ó, vão para cá, vão para cá, vão para cá, certo? Deus vai para cá, vai para cá, vai para cá. Ele faz a mesma coisa. Igual? Hum, não é. Tudo bem? E aí depois você pode até acrescentar, né, no sentido de pensamentos, é que você pode fazer para reforçar isso aí, para finalizar, você faz pensamentos vocês, Deus, pensamentos igual? Não. Aí você põe aqui, ó, Deus, ele é superior. Então isso acaba ajudando a reafirmar a mensagem. Muito bem, Gisele, eu consegui compreender, consegui entender isso aí sim. Mas aí, como que ficaria então esse versículo, né? Como que a gente iria organizar ele? Vamos lá. Vou passar agora a forma desse versículo sinalizando, e aí depois eu quero ver se vocês conseguiram compreender, entender, perceber quais foram as escolhas mais adequadas, o porquê fizemos isso ou não, tá? Então vamos lá. Ok? Então, toda essa organização e estrutura aqui da sinalização foi para facilitar. Mas se você também quiser utilizar, por exemplo, no caso, ao lugar de você dizer nesse sentido direcional de ir, né, você pode até utilizar o sinal de caminho, tá? Por quê? Porque o sinal de caminho também dá essa ideia de direção, dá essa ideia de localização, de sair de um lugar e ir para outro. Então isso fica muito legal de a gente utilizar também, tá? Porque você pode até utilizar no sentido de classificadores, por exemplo. Então vamos falar assim, ó. Tá? Qual foi a ideia aqui? Eu construí de um lado, fiz o caminho e eu utilizei o classificador, pessoa passando, pessoa passando através desse caminho. E aí eu disse, né, no sentido de caminhar, e falei, e Deus, né? Coloquei um caminho aqui, Deus passando, certo? Ou Deus passando, né? Então, essas organizações de escolhas a gente pode fazer, pode sim, não tem nenhum problema em a gente fazer
situações assim. O problema é que às vezes a gente não tem a paciência para ler o texto, às vezes a gente não tem a paciência que precisamos para olhar como as coisas estão se desenvolvendo, qual que é o melhor sinal, o que eu posso colocar aqui, e muitas vezes a gente acaba ficando muito preso, né, ao português. Quando a gente fica preso ao português, a gente fica muito no português sinalizado. E isso faz com que a nossa sinalização seja falha, errônea, que os surdos não compreendem, os surdos não entendem o que a gente está sinalizando, e muitas vezes, por conta disso, a gente acaba ficando desmotivado, a gente fica pensando em parar, em desistir, em abandonar tudo. Só que tudo isso é um processo. Então é importante a nossa prática diária, o nosso exercício, a nossa memorização, e nada mais do que a gente nos filmar, nos treinar, para a gente estar melhorando. Por exemplo, os nossos alunos, eles têm a possibilidade de utilizar a comunidade que a gente tem exclusiva de alunos para se filmar, postar lá e depois a gente dá um feedback. A gente tem essas possibilidades. Então isso é muito legal, porque a gente começa a perceber a evolução de cada um. Então essa é uma das formas que você pode utilizar também para você exercitar e perceber se você está evoluindo ou não. Então a sua sinalização, as suas escolhas, tudo aquilo que você vai estar fazendo, vai fazer com que você venha estar memorizando, percebendo. Mas isso se você gravar ou pedir um feedback para um surdo, para um amigo, para ele ver a sua sinalização. Então, todas as escolhas e organização precisa ser feitas de uma forma clara, tranquila, sem desespero, para que tudo que venhamos fazer seja para que o nome do Senhor seja glorificado. Certo, pessoal? A nossa aula está chegando ao fim. Mas semana que vem tem mais. Semana que vem tem muito mais. Se você deseja que a gente venha trabalhar algum versículo e algum texto bíblico específico, não deixe de colocar nos comentários ou de mandar para a gente no Instagram, porque lá a gente vai respondendo na medida do possível, cada um de forma individualizada, porque lá a gente tem essa possibilidade. Às vezes a gente demora um pouco, mas a gente consegue responder todo mundo, a gente vai respondendo todo mundo, tá? Mas se você quiser deixar aqui no comentário da onde você é, qual o texto bíblico que você deseja que a gente pode estar interpretando ou colocando algumas escolhas mais fáceis para vocês interpretar, a gente está à disposição. Certo, pessoal? Vamos mais uma vez finalizando aí com um versículo? Vamos ver nesse momento, se possível, copia, tá? Copia para você ir internalizando isso aqui. Certo, pessoal? Então é isso que a gente tinha para compartilhar com vocês nessa aula. A gente espera muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de deixar o seu comentário, não esqueça de você também compartilhar isso com mais pessoas. Nós acreditamos que esse compartilhamento vai fazer com que mais pessoas estejam entendendo, aprendendo e evoluindo na Libras para interpretar de forma clara, simples e objetiva na sua igreja. Não deixe de compartilhar esse vídeo, não deixe de deixar o seu like, não deixe de se inscrever em nosso canal. Um grandíssimo abraço, até a próxima, pessoal. Valeu!